Muito boa tarde. Vamos iniciar a sessão para este workshop BIM in Action. A todos os assistentes, bem-vindos. Vamos, nesta sessão, fazer uma abordagem sobre vários softwares e sua comunicação BIM, nomeadamente softwares o Archicad, o Gest e o Tricalc. Neste workshop será essencialmente apresentada a ligação entre os softwares. Sendo que iremos fazer uma apresentação de um modelo BIM em Archicad 20, um modelo de arquitetural que servirá de base de trabalho. Desse modelo, através da comunicação OpenBIM, vamos poder fazer a comunicação dos fluxos de trabalho entre a modelação, a orçamentação e o cálculo de estruturas. Portanto, sempre baseado na comunicação da informação entre os vários softwares pelo formato OpenBIM. Na parte da orçamentação, vamos verificar como é que se podem obter as medições a partir dos modelos BIM, fazer sua orçamentação e ter essa integração, portanto, entre o Gest e o Midplan, que são os softwares para a área de orçamentação, planeamento, gestão de obra, e Midplan para a área de medição gráfica, quer de desenhos 2D e, neste caso, especificamente para desenhos para modelos BIM. Vamos também fazer em Tricalc a importação do modelo BIM, Tricalc para cálculo de estruturas, portanto será o objetivo pegar nesse modelo de arquitetura e fazer depois a sua importação e conversão para o modelo estrutural, e posterior obtenção do modelo estrutural e sua comunicação para a arquitetura, para a detecção de incompatibilidades que possam ocorrer entre essas especialidades. Também do Tricalc também será feita também a comunicação com o Gest para a área da orçamentação, da estrutura, da parte estrutural. Na exportação do modelo estrutural para IFC, em Tricalc, vamos verificar que, além do modelo volumétrico, também iremos fazer a exportação das armaduras. A comunicação bidirecional entre os elementos da arquitetura e estrutura será, então, um ponto-chave das vantagens que este modelo nos vai dar. E vamos então tentar, nas conclusões, fazer então a observação de quais são as soluções, ou como estas soluções BIM podem melhorar a eficiência do nosso fluxo de trabalho nos projetos. Também será apresentada pelo Engenheiro Carlos Ribeiro um próximo webinário que vai ocorrer em setembro, o BIM Day 2017, onde aí, para além da Architect, estará também presente empresas distribuidoras do software Archicad, e no final desta sessão também irá haver um período de perguntas e respostas onde poderão colocar as vossas sessões. Em termos de organização de sessão, peço a todos os assistentes que durante a sessão vão colocando as vossas questões no chat ou no bate-papo desta aplicação que estamos a utilizar para a videoconferência, e no final então serão respondidas. Sem mais demora, vamos então arrancar com a parte prática da utilização desta ferramenta e vamos então passar a palavra ao Engenheiro Carlos Ribeiro, que nos vai então iniciar a sessão com a ligação da arquitetura com a parte de orçamentação e medição. Passa então a palavra ao Engenheiro Carlos Ribeiro. Boa tarde. Obrigado, Engenheiro Hugo. Ora bem, Workshop OpenBIM in Action. Vamos hoje debruçar-nos sobretudo sobre a filosofia OpenBIM, nomeadamente sobre a possibilidade que a ligação aberta entre os vários softwares permite escolher as melhores ferramentas para cada uma das etapas do nosso projeto. Podemos escolher o melhor modelador BIM, podemos escolher o melhor software de térmica, podemos escolher o melhor software de orçamentação, podemos escolher o melhor software de cálculo de estruturas, podemos escolher o melhor software de planeamento. Portanto, o OpenBIM permite-nos, de uma forma livre, escolher aquilo que são as melhores ferramentas para a nossa empresa, para a nossa atividade, e com isso ganhar em produtividade e em qualidade de projeto. O workshop de hoje vai se centrar essencialmente na ligação entre programas, a informação, como se conecta a informação de um programa para outro programa, qual a informação que é transmitida, qual a informação que é recolhida, qual é a informação que é adicionada ao modelo BIM por cada um dos softwares,
e ficará então para o webinário de setembro, tal e qual como o colega disse, a explicação mais detalhada de cada uma das ferramentas que intervêm neste processo. Portanto, em setembro iremos estar já com técnicos da Infor, da Graphisoft, que irão explicar o funcionamento já mais detalhado do Archicad, e nós aqui da Artec iremos explicar também o funcionamento mais detalhado do gesto, orçamentos mais mid-plano e do Tricalc. Portanto, centraremos mais nesse webinário de setembro nas ferramentas e nas suas capacidades e na sua forma de trabalho. Hoje, neste workshop, estamos a centrar-nos essencialmente no OpenBIM e na ligação, nas potencialidades de ligação que os softwares, os melhores softwares, conseguem hoje em dia obter sobre os modelos BIM. Vamos também, ao longo da sessão, notar que existem várias possibilidades de workflows entre os diferentes softwares. Portanto, não há um único caminho, há várias possibilidades de ligação de informação, de cruzamento de informação entre os vários softwares. A título de exemplo, antecipando um pouco o que vai ser feito mais à frente, podemos indicar, por exemplo, que podemos optar por fazer um orçamento baseado em zonas ou áreas do nosso modelo BIM, do nosso modelo tridimensional, ou podemos começar logo por optar por fazer um orçamento baseado em elementos IFC que estão a modelar o nosso edifício. Portanto, existe logo aí a possibilidade de optar por uma ou outra solução, por uma conjugação das duas soluções. Essa situação vai influenciar também a forma como se liga a informação aos softwares de orçamentação, que irão ler informação de zonas ou irão ler informação de elementos e, portanto, os workflows possíveis começam logo aqui a poder definir-se. Mas iremos ver isso mais à frente. Ao nível daquilo que são as especialidades envolvidas no OpenBIM de hoje, não vamos ter aqui todas as especialidades. Um projeto tem térmicas, acústicas, águas, esgotos, MEP. Não vamos ter aqui as especialidades todas. Vamos centrar-nos naquilo que são as melhores ferramentas na nossa área, nomeadamente para modelação de BIM. Vamos estar aqui a trabalhar com o Archicad. Para orçamentação, planeamento, autos de medição e fiscalização, iremos estar a trabalhar com o GEST mais mid-plano. E para a parte de estruturas, vamos estar a trabalhar com o Tricalc. Mesmo dentro destas ferramentas que eu indiquei, vamos estar apenas a focalizar-nos, além do aspecto das ligações, naquilo que são só as questões do orçamento, do planeamento, da fiscalização e das estruturas, porque estão diretamente relacionadas com o modelo BIM. Porque os softwares têm dentro de si muitas outras capacidades que não estão diretamente relacionadas com os modelos BIM e que não serão objeto hoje da apresentação. Mas sem mais demoras, vamos então seguir para aquilo que é a aplicação prática, até porque é um OpenBIM in Action, não é falar de BIM, não é o estado da arte do BIM aqui explicado, mas sim executado para que vocês possam ver o que é possível já hoje em dia obter a nível de trabalho sobre modelos BIM. Vamos começar exatamente pela apresentação do modelo BIM, que vai ser o modelo central em todo o workshop. Esse modelo foi desenvolvido no software Archicad, da Graphisoft, e tem, além dos elementos IFC, tem já zonas definidas. Portanto, há zonas identificadas, a zona do quarto, do corredor, do hall de entrada, dos WCs. São zonas volumétricas que estão definidas já no modelo BIM e que permitem, desde logo numa fase inicial de modelação, em que ainda só temos praticamente definidas as paredes, as lajes e as zonas, começar logo a fazer a orçamentação do nosso modelo BIM baseado nas medições, na informação dessas mesmas zonas. Digamos que num nível de detalhe ainda bastante baixo, num load bastante baixo, podemos desde logo começar a fazer o nosso orçamento, a trabalhar o nosso orçamento e depois, consoante o modelo BIM for tendo mais informação, podemos vincular as medições diretamente aos elementos em vez de vincular às zonas. Esse modelo BIM, como eu disse, foi realizado no Archicad. Temos aqui uma imagem que mostra exatamente o modelo aberto em Archicad e tem a particularidade de incluir já uma proposta de estrutura, de solução estrutural para
ser aproveitada pela parte de engenharia, pela parte do projeto de estruturas. E, portanto, o modelador BIM, além de fazer a modelação do edifício, numa fase inicial lança logo também aquilo que será uma primeira abordagem à estrutura e que também nessa fase inicial pode logo ser recuperada pelos programas como o Trical, que iremos ver ao longo do nosso webinar, do nosso workshop, e que poderá desde logo começar-se a trabalhar também o projeto de estruturas numa fase ainda inicial do nosso modelo BIM. Vamos aqui ver que o Archicad possui capacidades de visualização bastante interessantes, capacidade de gerir toda a informação também de forma estruturada e permite classificar os elementos IFC como estruturais ou não estruturais. E, portanto, nós podemos classificar as paredes exteriores, as paredes divisórias como não estruturais e podemos classificar só aquilo que nos interessar, algumas paredes resistentes, os pilares, as vigas, como elementos estruturais. De referir que o próprio Archicad permite também definir rapidamente, de uma forma bastante interativa, as zonas, como vamos ver mais à frente, essas zonas representadas neste mesmo modelo BIM. Este segundo slide mostra-nos efetivamente já as zonas no Archicad, o modelo com as zonas ali identificadas, quartos, cozinhas, salas, halls e corredores, e portanto bastaria esta informação de zonas para iniciar a orçamentação do nosso modelo BIM. Mas vamos ver no próprio Archicad o modelo que vamos utilizar ao longo do dia de hoje. Aqui está ele. E, portanto, é um modelo que tem uma visualização em 3D nesta janela, em que nós podemos navegar dentro desse modelo 3D, podemos entrar, criar perspectivas interiores, podemos também trabalhar com cortes e, portanto, ver o edifício de acordo com qualquer corte que nós necessitemos, seja o corte horizontal, seja o corte vertical, e que podemos também, neste modelo BIM, fazer a seleção de qualquer elemento e aceder às propriedades desse elemento. Por exemplo, aqui as definições daquela parede estão aqui disponíveis e, portanto, está identificada como elemento não estrutural, portanto, aquela platibanda não se vai considerar como resistente no nosso modelo BIM. E, portanto, é aqui que no Archicad se pode classificar desde logo os elementos como estruturais ou não estruturais para depois fazer a ligação com o software de cálculo de estruturas, nomeadamente o Trical. Também aqui, ao longo das propriedades que estão inerentes a este elemento, nós temos aqui uma propriedade que nós estamos a utilizar para fazer a ligação com o nosso software de orçamentação. Nós aproveitamos o campo Identity Data, mas poderia criar um campo novo ou utilizar qualquer outro campo do IFC para incluir aqui o código ou a classe do MidPlan. Eu irei explicar mais à frente o que é esta classe do MidPlan, que basicamente é um código que permite no MidPlan ativar vários artigos para o orçamento e ter associado a esses artigos os seus respectivos preços simples ou preços compostos. E, portanto, a partir deste código eu ativo logo vários artigos do orçamento com os seus preços simples ou preços compostos associados e as medições vêm evidentemente aqui das quantidades que são retiradas do modelo BIM também através do nosso software MidPlan. De referir que a atribuição deste código não é obrigatoriamente feita no programa Archicad. Nós podemos ir para o programa MidPlan sem a atribuição desta classe e lá, em função do nosso modelo tridimensional, porque nós vamos poder ter este modelo tridimensional dentro do nosso software MidPlan e dentro do nosso software Gesto de Orçamentos, lá dentro poderemos então nós indicarmos que tipo de classe é que queremos atribuir a esta zona, a este elemento. Falar em zonas, seriam, aqui temos a planta do primeiro piso, também aqui no Archicad, e reparem então aqui as zonas definidas e, portanto, quando eu seleciono alguma zona, vamos aqui selecionar, por exemplo, a zona do quarto que aqui está definida, ou do WC, ou qualquer outra zona que aqui esteja definida, poderei aceder às suas propriedades, clicando também com o botão direito do rato e temos aqui então definições da seleção de zona. E portanto,
Esta zona tem atribuído no tal campo que nós referimos há pouco a classe mid-plan que nós pretendemos associar a este elemento. Portanto, é uma casa de banho com acabamento tipo 1 e, portanto, a esta casa de banho com acabamento tipo 1 irá corresponder um tipo de azulejos, 2 ou 3 pontos de luz, os interruptores, as tomadas, todos os artigos e todos os preços simples e compostos necessários para fazer a orçamentação detalhada desta mesma zona. De referir que esta informação toda das medições, dos volumes, das áreas, dos perímetros, vai ser transportada desde o Archicad para o formato IFC, o formato que é utilizado para passar os modelos tridimensionais entre softwares, um formato aberto, disponível para todas as empresas de software poderem trabalhar os modelos BIM e, portanto, vai ser possível recuperar toda essa informação no nosso software de orçamentação no GEST. Antes de sairmos aqui do Archicad, gostaria só de salientar também alguns aspectos que são importantes. Ora bem, começamos desde já a notar aqui vários workflows possíveis. Portanto, o OpenBIM permite a troca de informação segundo várias formas de interação entre os softwares. Nomeadamente, vimos que podemos fazer a classificação dos elementos ou das zonas aqui no Archicad, classificando-as com as classes mid-plan, ou então ir para o mid-plan e atribuir lá as classes. Também podemos utilizar plugins, a Artec desenvolve um plugin que trabalha no Archicad e diretamente no Archicad ir à base de dados do mid-plan, buscar a classe que queremos atribuir a uma casa de banho, a um quarto, a uma parede, aquilo que entendermos. Também na exportação do nosso modelo para a parte de orçamentação, temos a possibilidade de exportar o modelo completo ou, se quisermos, só a informação que pretendermos. Por exemplo, podíamos estar a fazer um orçamento só por zonas, sem a medição de elementos e IFC, e, portanto, querermos exportar só uma geometria básica do nosso modelo com as zonas definidas e o Archicad dá-nos a possibilidade de aplicar filtros e exportar só a informação que se pretende. Para a parte do tricalque de cálculo de estruturas, por exemplo, poderíamos ter interesse em exportar só a parte estrutural e, portanto, também poderíamos aqui exportar a parte estrutural ou então o modelo completo, mas estaríamos a ocupar espaço em disco e a demorar mais tempo nesse processo do que aquilo que seria necessário. Existem, por exemplo, começam a existir aqui já várias formas de poder abordar a interação entre o software de arquitetura, neste caso o Archicad, e os softwares de orçamentação e de cálculo de estruturas. De referir que podíamos, aqui no Archicad, a qualquer momento agora, fazer então o guardar como e escolher como formato de saída o IFC, e a Artec suporta desde já os formatos IFC 2.3, o antigo formato IFC 2.3, e suporta também já o novo formato IFC 4 e, portanto, nós podemos utilizar tanto um como o outro na exportação para o GEST ou para o tricalque. E aqui existia a possibilidade de filtrar o modelo e, portanto, exportar só, por exemplo, elementos estruturais ou então a globalidade do nosso edifício. E guardaríamos o edifício como um fecheiro IFC. E aqui temos a possibilidade então de incluir todo o edifício num fecheiro IFC ou só a parte estrutural. Reparem a diferença de tamanho entre uma solução e outra. Portanto, para enviar para a engenharia, normalmente não há necessidade de enviar o modelo inteiro. Até podemos enviar os dois fecheiros e depois, conforme as necessidades, o departamento de engenharia, o engenheiro, escolher qual dos dois é que quer utilizar dentro do tricalque. Também para o gesto de orçamentos poderiam filtrar informações e exportar só aquilo que necessitássemos. Portanto, vários workflows, vários métodos de trabalho, várias formas de exportação consoante os objetivos que tenhamos para o nosso projeto. Ora bem, depois de definirmos então o nosso IFC, o nosso modelo BIM aqui no Archicad, iríamos passar para o nosso software mid-plan, que permitiria, de uma forma muito simples, de uma forma extremamente simples,
abrir o fecheiro IFC que tínhamos criado, vamos buscar o exemplo completo do edifício e, portanto, todo o modelo tridimensional iria aparecer aqui no nosso software MidPlan e o nosso software MidPlan vai identificar neste modelo tridimensional toda a informação que o Archicad incluiu neste modelo. E, portanto, neste caso, ele vai incluir nesta zona da janela todos os objetos e todas as zonas que foram identificadas no modelo BIM. Reparem que temos aqui vigas, temos aqui alguns objetos não definidos, que não se foram identificados, aqui janelas, paredes exteriores, paredes divisórias, portas, janelas. Eu vou puxar um pouco mais para baixo para encontrarmos também algumas zonas aqui no nosso modelo. Cá está o hall e o corredor, o quarto, o WC, portanto, existem várias zonas aqui representadas e, portanto, existe correspondência entre a informação que foi importada, informação essa que tem todos os dados da zona. Aqui não estão ativados todos os campos, mas podemos ver aqui o volume, a área, o perímetro, a altura e poderíamos ter aqui ainda mais informações relativas a esta zona. E se for um elemento IFC, a mesma situação, ele identifica o pilar, o local onde esse pilar se encontra. Vamos, por exemplo, aqui para o início procurar um elemento que esteja mais acessível, aqui a janela. Podemos também trabalhar o modelo tridimensional para localizarmos muito mais facilmente aquilo que procuramos. Por exemplo, eu aqui estou a desativar a visualização dos vários pisos para ficar só com o resto de chão visível e ali está a janela e as medições que foram retiradas do modelo BIM para o programa de gesto, para a solução Gesto MidPlan da Artec para fazer o orçamento. E, portanto, aqui está a janela que foi retirada a sua medição para o nosso software. E ficamos desde já a saber que essa janela tem atribuído uma classe MV1 do MidPlan. Essa classe MV1 do MidPlan dá origem a 3 artigos. Está programada aqui no MidPlan para dar origem ao artigo 14.1, 16.1 e 12.2, que são a janela em si, o vidro e a pedra artificial que se coloca. E reparem que cada um dos artigos vai ler à informação que vem associada à janela aquilo que lhe interessa. Por exemplo, a janela só interessa a quantidade. Então é essa informação que está programada para ser lida. No vidro duplo interessa-nos o comprimento e a altura, portanto a área do vidro. Na pedra artificial, que vai servir de parapeito, portanto iremos ter só a necessidade de termos o comprimento ou a largura dessa mesma janela. E portanto é essa informação que está programada para ser lida naquele elemento IFC. Depois temos aqui associado o preço que está na base de dados, nomeadamente o preço da janela deslizante, do vidro duplo e da pedra artificial. Sabemos então que aquela janela tem um custo de 364,15 euros. É esse o custo da janela que ali está a ser colocada. E nós podemos ir elemento a elemento, navegando no nosso orçamento e conferindo se as medições, se todos os elementos estão medidos, estão incluídos aqui no MidPlan. Evidentemente que estarão, mas caso queiram ter essas confirmações, poderão selecionar. E reparem que voltamos a ter uma janela, só que agora o comprimento da janela já é 3 metros por 1,5 e, portanto, a pedra também já tem 3 metros de comprimento, o parapeito. Isto repete-se para outros elementos. Por exemplo, ali está uma parede divisória, ok? E cá estão as informações relativas a essa parede divisória, a altura, o seu comprimento, a área e, portanto, 76 euros aquela parede que ali está definida. E se continuarmos, vamos chegar, evidentemente, às zonas que estão definidas aqui no nosso programa, como falámos há pouco, os halls, o corredor, o WC, onde é que se encontra o WC, e também aí temos a informação. E reparem, por exemplo, no caso do WC, surgem uma série de artigos, eu até vou puxar a janela um bocadinho para cima, associados ao WC. É uma classe do tipo 1, HB1, portanto uma casa de banho com acabamentos do tipo 1. E então temos aqui pavimento de granito, temos os azulejos, acabamento em gesso no teto, a pintura lisa do teto, a canalização de banho completa, a banheira de cor, lavatório de cor, a sanita de cor com autocolismo. Portanto, todas essas informações estão associadas à classe MidPlan e, quando se fez o modelo BIM, colocou-se lá a classe MidPlan, ou então aqui poderíamos agora, através deste ícone que aqui está, selecionar a classe MidPlan que queríamos atribuir, neste caso, a casa de banho do tipo 1
e, portanto, associá-la a esta zona do nosso modelo BIM. Reparem, portanto, que existe aqui uma correspondência total entre as medições que são recuperadas e o modelo tridimensional, mas dá-nos a garantia de podermos conferir qualquer informação das medições que foram retiradas com o elemento IFC ou com a zona IFC e com os artigos e preços que vão ser utilizados para a orçamentação desses elementos. Portanto, este é o trabalho que o MIDPlan faz sobre o modelo BIM. Retirar toda a informação, incluir o modelo tridimensional para poder cruzar a informação e, ao mesmo tempo, associar a classe que permite criar os artigos com os seus preços simples ou compostos associados e, portanto, assim podemos também conferir os preços que estão a ser utilizados na orçamentação de cada zona ou de cada elemento. Resta-me referir um pormenor, que é, nós temos estado a trabalhar na janela dos dados para ver o 3D, mas pode-se trabalhar ao contrário. Portanto, se eu selecionar qualquer elemento que esteja aqui no meu modelo, reparem que automaticamente ele vai-me buscar a medição desse elemento. E, portanto, eu posso chegar aqui e começar a selecionar vários elementos e verificar se estão todos ou não incluídos nestas medições. Evidentemente que, em princípio, estarão todos, é um processo automático, um processo de leitura, não haverá necessidade de estar a conferir isto, uma vez que até no programa de orçamentação, como vamos ver mais à frente, temos possibilidade de conferir ainda melhor o nosso orçamento. De qualquer modo, aqui já tem uma gestão de informação bastante detalhada, bastante rigorosa. Ora bem, seguidamente o que nós vamos fazer é gerar o fecheiro do orçamento no formato G13, o formato do GEST, e, portanto, a única coisa que teríamos que fazer era exportar a informação recolhida do modelo BIM com as classes associadas para o programa de orçamentação. Ora, quando fazemos essa exportação, nós podemos medir tudo ou só algum ramo do nosso modelo BIM. Neste caso, interessa-nos exportar o edifício todo. Também aqui a possibilidade de trabalhar com medições parciais, ou seja, se eu tivesse medido o resto de chão e depois fosse medir o piso 1, porque as modelações BIM tinham sido feitas em tempos diferentes, havia a possibilidade de, em vez de substituir linhas de medição quando elas já existirem, adicionar linhas de medição. Ok? Portanto, se for uma segunda medição em que existem elementos novos, eu faço adicionar linhas de medição em vez de substituir. Também temos a possibilidade de ter medições alternativas. Portanto, fazer uma medição, por exemplo, utilizando as zonas e depois fazer uma medição utilizando os elementos IFC para compararmos as diferenças que existem e o que é que está incluído num orçamento e o que está incluído noutro e analisar as diferenças. Também existe a possibilidade de exportar a informação com artigos sequenciais, artigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aí fora, ou com os artigos tal e qual como estão definidos nas classes MIDPlan, e que vimos há bocado, o artigo 12.2, o 14.1, com os artigos que eu defini aqui, se tiver que respeitar, por exemplo, um sistema de classificação ou algo assim. Ora bem, mandávamos então guardar o nosso fecheiro G13 e iríamos ter já a possibilidade no programa de orçamentação de fazer a abertura do nosso orçamento já com a informação toda preparada. Ou seja, eu não tenho praticamente trabalho nenhum na preparação do orçamento no nosso software de orçamentação, uma vez que esse trabalho vem feito já do modelo BIM e do MIDPlan. O que eu iria fazer era abrir efetivamente aqui o nosso fecheiro G13 e iria pedir para ver o meu orçamento aqui. Posso visualizar o orçamento no formato tipo Excel, como aqui está, ou posso visualizá-lo em árvore, com estrutura hierárquica, já vamos ver também essa forma. Mas, para vos dar uma ideia, o que eu recuperei aqui, com base no modelo BIM e com base no trabalho que o MIDPlan fez de recuperação das informações e de associação das classes MIDPlan, é o orçamento preparado. Okay? Eu tenho aqui todos os preços associados, todas as medições recuperadas e depois, evidentemente, que este trabalho de atribuição dos capas para o preço de venda e das percentagens já foi trabalho feito aqui neste fecheiro a posteriori. Mas todo o texto e toda a composição do preço, estamos a ver aqui o texto de descrição mais extenso e vamos agora ver a composição
do preço, toda essa informação, vamos aqui ver a composição do preço, toda essa informação já estava na base de dados do GEST e, portanto, foi logo vinculada toda essa informação ao meu orçamento. Eu não precisei de andar aqui a preparar nada, porque já está tudo preparado em base de dados e só se criou foi o link entre uma informação e outra, ou seja, a operabilidade entre o modelo BIM e aquilo que são as bases de dados de orçamento. Também as medições que vieram do MIDPlan estão aqui e, portanto, os pilares estão aqui todos identificados, os pilares do resto chão, uma vez que o orçamento foi apresentado por piso. Okay? Poderia não ser, poderíamos escolher outras opções de apresentação do orçamento. Okay? E reparem que nós temos aqui a fase, o resto de chão, mais uma das vantagens do MIDPlan, a classificação por fases. Temos o GUID, o Global Unique Identifier do BIM, ou seja, cada elemento ou cada zona no BIM tem sempre um código que é único e que identifica claramente esse elemento e, portanto, nós temos aqui a possibilidade de ter acesso também a essa informação. E depois as medições dos metros cúbicos, porque o preço está em metros cúbicos, de betão que foram medidos para cada um destes pilares. Ora bem, tudo isto é muito bem, mas, e temos aqui até inclusive informação interessante, os preços de custos, os preços já com os custos indiretos, as diferenças entre uns e outros, valor de custo, valor de venda, diferença de valores. Portanto, gerimos aqui muita informação, podemos aqui ter a informação toda disponível. Tudo isto é muito interessante, mas onde é que entra agora aqui o modelo BIM? E, portanto, entra através deste ícone. Nós temos a possibilidade de abrir então o nosso modelo BIM e vamos passar a trabalhar tal e qual como estávamos no MIDPlan, com o orçamento e com o nosso modelo BIM aqui colocado. Eu vou aqui fazer um zoom, vou aqui desativar a visualização de vários pisos, ficar só com o piso do resto de chão, aquele que nos interessa neste momento para trabalhar, e até vou tirar daqui a representação dos filtros. E, portanto, reparem que como eu estou a selecionar a estrutura, aparece-me toda a parte estrutural. Mas se eu selecionar o artigo só dos pilares, aparecem os pilares que estão medidos neste piso. Lembram-se de eu no MIDPlan ter dito que não era necessário conferir, porque aqui tínhamos ferramentas para conferir se o orçamento está bem feito ou não. Ora, aqui está. Eu seleciono o artigo dos pilares do resto de chão e não falta nenhum pilar, estão aqui todos. Okay? As vigas, clico ali e efetivamente estão aqui todas as vigas incluídas. A laje, clico ali e efetivamente estão aqui todas as áreas das lajes definidas no Archicad aqui incluídas. Mas posso inclusive chegar ao ponto de controlar a informação ao nível da medição, da linha de medição. Ou seja, posso chegar aqui, clicar em medição, aparece-me a folha de medições completa e agora reparem que se eu pedir para ver a segunda linha de medição, isso é exatamente a que pilar é que corresponde. Okay? Aqui na linha número 6 já tenho ali dois pilares representados, que são estes que aqui estão. Okay? E esta informação também funciona ao contrário. Portanto, se eu quiser, eu posso chegar aqui, clicar num determinado pilar e obter essa informação deste lado. Okay? Portanto, existe essa bidirecionalidade entre o elemento BIM, que aqui está definido, e o nosso modelo. Esta informação vai mais à frente, na parte de fiscalização, permitir, em função daquilo que está construído em obra, assinalar aqui no modelo e validar as linhas de medição para criar um auto de medição e fiscalizar a obra. Algo também bastante produtivo e também com uma segurança enorme para quem está a fazer esse trabalho. Ora bem, eu vou fechar aqui a visualização em formato Excel e mostrar-vos que também, para quem gosta de trabalhar de uma forma mais visual, temos aqui o mesmo orçamento, mas explanado de forma diferente, a possibilidade de ter a informação que veio do modelo BIM explanada no nosso software, mas de maneira diferente. E, portanto, reparem, navego no meu orçamento e tenho aqui o artigo dos pilares, cá está a folha de medição, não preciso clicar na célula, está logo aqui, e também a ficha do preço composto associado, também lá está já aqui, e o texto de descrição mais extenso. E posso também conjugar esta mesma informação com aquilo que tínhamos anteriormente, ou seja, eu poderia ter o orçamento aberto numa janela à parte, posso ter
a visualização assim noutra janela e trabalhar naquela que mais me interessa, uma vez que elas atualizam-se em simultâneo. E, portanto, eu posso acrescentar artigos trabalhando no formato Excel ou acrescentar artigos trabalhando na visualização em árvore, como estávamos há pouco. E reparem que todas as funcionalidades se mantêm. Portanto, se eu selecionar agora aqui as vigas, okay, o que vai acontecer é que no modelo aparecem as vigas. Vou também aqui fazer o que tínhamos feito há pouco, desligar aqui os vários pisos e deixar ficar só visível um dos pisos. E, portanto, eu posso ir navegando no meu orçamento, calmamente, e verificando, ora, os meus pilares do piso, do resto de chão estão todos, falta ali ver aquele canto, vou diminuir o zoom, estão. Então, e as nossas vigas estão todas? Estão. O nosso aço para pilares e vigas, estão todos incluídos? Estão. A nossa laje maciça está toda incluída? Está. As nossas paredes de fachada e divisórias, vamos aqui às paredes divisórias, okay? Estão todas. Okay? As nossas paredes de fachada também estão todas, cá estão as 4 paredes de fachada. E, portanto, rapidamente, com segurança, de forma interativa, eu estou a gerir toda esta informação e a validar, a verificar o meu orçamento sobre um modelo BIM. E reparem que isto é um trabalho só de verificação, porque tudo isto tem uma produtividade enorme, porque isto resultou de forma automática da leitura que o Midplan fez do modelo BIM, associando as classes que estão definidas. Okay? Ora, se o que estamos a apresentar até agora já é algo fantástico hoje em dia para a parte de orçamentação, uma revolução praticamente, e nós estamos no pelotão da frente, mais interessante ficará se eu disser que no final eu vou conseguir fazer listagens, orçamentos, incluindo estas imagens 3D, em que pode estar o modelo completo assinalando cada uma das medições incluídas em cada um dos artigos, ou mostrando só os elementos medidos também em 3D em cada um dos artigos. E, portanto, ficar com uma informação documental com um detalhe impensável há uns tempos atrás. De referir ainda outro aspecto importante. Como a codificação da base de dados é livre, okay? Estão aqui vários capítulos onde estão cá dentro depois os preços, mas a codificação da base de dados é livre. Eu, por exemplo, podia abrir aqui a base de dados que deu origem a este orçamento, que é a base de dados empresa. Eu poderia abrir essa base de dados, vamos aqui aos nossos projetos BIM, vamos aqui ao edifício exemplo, cá está a base empresa. Aqui que estavam os nossos preços organizados e vou pedir para ver a árvore dessa base. E, portanto, reparem que está organizada por preços compostos, preços simples, segurança e higiene, mão de obra e equipamentos, de resíduos de obra, preços de taxas de resíduos de obra, por exemplo, transporte também de resíduos, enfim. Nos preços compostos está por atuações prévias, fundações, estrutura, fachadas, etc. Ora, tudo isto pode ser estruturado livremente dentro da nossa base de dados, dentro da nossa empresa, de modo a adaptar-se àquilo que é o hábito da empresa, ou melhor ainda, aos sistemas de classificação internacionais ou nacionais. Por exemplo, se eu quero fazer orçamentos de modelos BIM utilizando o sistema Uniclass ou Omniclass, eu posso ter as minhas bases de dados codificadas de acordo com essas situações. Se quiser ter a base de dados codificada segundo o sistema de classificação PRONIC, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, eu posso ter a minha base de dados codificada de acordo com essa designação. Portanto, a codificação é livre e a preparação destas bases de dados é também muito simples, utilizando estes ícones que aqui estão em cima e depois as janelas para acrescentar os preços. Mas passemos à frente. Parte da orçamentação, vamos ver depois as listagens no fim, mas vamos dar por tratado esta parte da orçamentação, para vermos outras mais-valias que estão associadas à solução GEST mais Midplan. Ora, vamos falar, se calhar, primeiro da parte do planeamento. E, portanto, nós temos a possibilidade no GEST, uma vez que temos as quantidades de trabalho a realizar e temos os preços compostos com os rendimentos da mão de obra, equipamentos, etc., de elaborar diagramas de Gantt. E, portanto, os diagramas de Gantt vão aparecer no nosso software com
a tabela do orçamento com as datas de início e as datas de conclusão. Eu já vou aqui ajustar melhor as janelas para perceberem. Portanto, deste lado vamos ter aqui a estrutura do nosso orçamento, com os predecessores, os sucessores, os tipos de vínculo entre artigos, com as datas de início, com as durações calculadas automaticamente pelo programa, e depois nós podemos gerir a informação aqui, podemos meter mais equipas, reduzir durações, enfim, podemos trabalhar este Gantt. Mas aquilo que nos interessa da informação que vem do modelo BIM é que nós temos a possibilidade de abrir aqui também o modelo tridimensional na fase de planeamento e tenho a possibilidade de, agora não vou desativar aqui nenhum piso, vou deixar ficar na globalidade aqui o edifício, vou dar um bocadinho mais de folga para o nosso diagrama de Gantt e, portanto, se eu clicar em alguma semana da minha obra, eu vou saber exatamente que estou na semana 4, no dia 16 de agosto de 2017, e isto é o que eu tenho que ter concluído em obra. Okay? Se eu passar para esta semana que aqui está, passamos a ter aqui a semana 21 de fevereiro de 2018 e, portanto, há elementos ali que estão, efetivamente, já acrescentados nesta fase da obra. Se avançarmos mais na obra, vamos ter a possibilidade também de conferir o que é que está expectável para 11 de abril de 2018. E, portanto, aos poucos e poucos eu vou tendo a informação da evolução da minha obra. Posso, inclusive, gerar vídeos em que as semanas, os dias vão decorrendo e a obra vai crescendo. Okay? De referir que estas durações podem ser trabalhadas com equipas e, portanto, reduzir os prazos de execução que foram tidos em conta como se fosse só uma equipa a trabalhar nas várias fases da obra. Ainda de referir que vai ser possível depois também em 3D, no modelo BIM, recolher a informação do orçamento e dos autos de medição e ver exatamente o que é que estava previsto em 3D no orçamento e o que é que está efetuado em 3D no orçamento, okay? Na obra. Portanto, comparar o 3D do orçamento previsto e o 3D efetivo de cada auto de medição aqui no gesto. Também os calendários laborais são personalizáveis e, portanto, podemos introduzir aqui os feriados do país, os feriados municipais e também o horário, a jornada laboral de cada obra. Portanto, situação de planeamento aqui abordada também logo a partir do modelo BIM. Finalmente, a parte de fiscalização que eu referi anteriormente e que se acede aqui a partir dos autos de medição. E então, quando eu abro a janela dos autos de medição, eu tenho a possibilidade de visualizar aqui aquilo que é a minha obra e, portanto, depois tenho aqui o estado atual da obra. Reparem que falta realizar a obra toda, não é? Se compararmos o orçamento com a nossa obra, falta realizar a totalidade dos trabalhos. Ora bem, como é que funciona então o gesto de orçamentos neste nível? Funciona da seguinte forma: nós temos a possibilidade de criar aqui diretamente os autos de medição. E, portanto, eu vou criar o auto de medição e vou indicar ao programa que este é o primeiro auto de medição. Aliás, abrir o primeiro auto de medição. Podia meter aqui algum comentário que quisesse e posso até, depois de concluído o auto de medição, bloquear esse auto de medição. Ora, ele vai então abrir o primeiro auto de medição, que foi um auto de medição já feito e, portanto, inclui ali medições já. E se eu quiser, eu posso agora incluir aqui o modelo BIM na parte dos autos de medição. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou na janela dos autos de medição, clicar aqui e abrir o fecheiro BIM também na parte dos autos de medição. E agora reparem, eu vou mais uma vez utilizar o filtro para desativar os pisos que não me interessam ter presentes no ecrã neste momento, tirar daqui o navegador e vamos aumentar o zoom sobre esta zona. E reparem então que se eu tiver selecionado o orçamento, e eu tenho, está aqui selecionado o capítulo 1 do resto de chão, todo o resto de chão está selecionado. Isto é a minha obra, o meu orçamento.
Mas se eu passar para a parte do meu auto de medição, reparem que passa a estar assinalado no modelo só os elementos que foram validados, medidos no auto de medição do mês 1. E, portanto, vejo que estão ali 4, 8, 9, 10, 11 pilares medidos. Ok? Mas, como é que foi feito este auto de medição? Eu já vou explicar, mas vamos conferir primeiro o que é este auto de medição. Então eu posso clicar na célula das medições e aparecem-me aqui as medições todas que existem para aquele artigo, para os pilares do resto de chão, aqui estão elas todas, e reparem que as únicas que estão bloqueadas, que têm um cardinal e não têm valores totais, são a linha 11, a linha 12, a 13, a 14, a 15. Portanto, estes foram os pilares que não entraram no primeiro orçamento, no primeiro auto de medição, peço desculpa. E, portanto, são estes que faltam realizar. Todos os outros que já estão ali já estão contabilizados. E eu posso, inclusive, clicar e saber, olha, este é aquele pilar que efetivamente foi contabilizado, este é aquele, e assim vou chegar aos 11 pilares que estavam validados há pouco. Okay? Posso, inclusive, fazer a seleção de todos e apareceriam aqui os 11 pilares. Mas podemos também verificar outra situação interessante, que é ver quais é que ainda não estão realizados. E, portanto, neste caso eu vou desativar os dois que ali estavam e deixar só este. Este não está e conferir se já está realizado em obra ou não e validá-lo. Mas como estamos no auto do mês 1, eu não vou mexer, vou deixá-lo ficar e vamos então fazer um novo auto, o auto do mês 2. Já agora, reparem que 55%, aproximadamente 55% dos trabalhos estavam realizados e depois para ali o estado da obra, o que é que ainda faltava realizar, o que é que faltava faturar, portanto toda essa informação também aqui atualizada. Mas vamos fazer então o segundo auto de medição. Portanto, ele agora indica-me que é o auto de medição 2, porque já existia um, automaticamente. Podia aqui meter um comentário, podia bloquear o primeiro auto de medição, porque já não quero editá-lo. Aceitar, então vai-me aparecer aqui o espaço para eu colocar aqui o que é que aconteceu no mês 2 na minha obra. E então aqui tenho a possibilidade de introduzir as medições do mês 2. Então vamos aqui à nossa folha de medições. Okay? E poderei agora desbloquear as medições dos pilares que eu entenda para o auto de medição do mês 2. No entanto, reparem que as medições que eu aqui tenho são as medições do meu orçamento. Não é isto que eu quero, portanto eu posso rapidamente selecionar todas estas medições e recuperar as medições do auto do mês 1, que é o ponto em que eu estou atualmente na obra. Portanto, eu aqui a única coisa que teria que fazer era eliminar estes elementos, portanto carregar na tecla Delete e agora copiar do auto de medição número 1, okay? Vamos aqui ao auto de medição número 1, podia clicar ali e aceder ao auto de medição número 1 e trazer para aqui as linhas de medição tal e qual como ficaram no auto de medição do mês 1. E portanto agora tenho a possibilidade de chegar aqui e selecionar os elementos que ainda não tinham sido realizados, okay? E validar a sua medição. Eu não vou validar todos, vou validar aqui, deixar 2 por validar para um terceiro mês, e tenho a possibilidade agora de retirar o bloqueio a estas linhas e validar então as linhas deste mês. Sistema bidirecional, portanto eu posso chegar ao mês 2 e ir conferir se este pilar está realizado nesse mês, por exemplo, vamos aqui até desativar a representação dos outros elementos, portanto vou escolher este pilar, se este pilar efetivamente é para desbloquear, chegar aqui e desbloqueá-lo automaticamente para validar a medição para este mês, cá está ela ali já validada. E, por exemplo, foi feito também neste mês este pilar que aqui está, posso validá-lo aqui, ele aparece, e validar então a sua medição para o auto de medição do mês 2. E portanto posso assim ir fazendo também as medições do mês 2, incluir as medições do mês 2 no meu registro dos autos de medição e controlar assim, fiscalizar assim a minha obra. Já sabem que vai-se situando aqui a informação do que é que ainda falta realizar e da percentagem que está realizada. Detectam-se trabalhos a mais, detectam-se trabalhos a menos, portanto toda essa informação fica também
aqui disponibilizada. De referir que nos próprios autos de medição é possível também incluir estas imagens 3D com os elementos que estão medidos, como vamos ver mais à frente. Ora bem, o gesto orçamentos tem muito mais funcionalidades. De qualquer modo, como estamos centrados hoje em estudar o OpenBIM e o cruzamento desta informação entre os vários softwares, portanto, essencialmente a troca de informação, no webinário de setembro iremos então aprofundar as potencialidades e as funcionalidades de cada uma das ferramentas hoje apresentadas. Hoje é só estudar o sistema OpenBIM, mas fica aqui já a referência de que o gesto tem muito mais possibilidades além daquelas que foram aqui referidas. Foram referidas aqui só aquelas que estão diretamente ligadas com o OpenBIM, com a gestão de modelos BIM, e como vocês viram são bastantes e bastante interativas e fáceis de utilizar. Ora bem, regressando àquilo que é os nossos slides do workshop de hoje, temos aqui o gesto MIDPLAN com a explicação de que no MIDPLAN temos um modelo tridimensional onde são lidas as quantidades e as dimensões dos elementos e das zonas IFC. Essas medições são recolhidas pelo MIDPLAN e são associadas às classes MIDPLAN que geram artigos com preços simples ou preços compostos associados e, portanto, o orçamento detalhado fica logo preparado no MIDPLAN e ficamos inclusive a saber o preço, o custo de cada zona, de cada elemento IFC que se vá selecionando no MIDPLAN. As classes MIDPLAN foram explicadas, portanto, as classes MIDPLAN são um conjunto de classes que nós aqui vamos criando, por exemplo, uma janela, uma porta, um WC, uma cozinha tipo 1, acabamentos tipo 1, cozinha acabamentos tipo 2, que nós vamos aqui criando e que, ao fim e ao cabo, cada uma dessas classes acaba por ter lá dentro artigos que são incluídos no orçamento, vão ler algumas das informações incluídas no modelo BIM, nomeadamente as medições que interessam a cada uma delas, e têm associado um preço simples a um preço composto da base de dados do programa GEST Orçamentos. No caso, esta janela, portanto, estava a ler a altura, a largura e o número de unidades de janelas para a informação que era recolhida para esta janela para o artigo 14.3. Depois temos aqui um slide que mostra a parte do orçamento. Já dentro do GEST abrimos o orçamento, nós abrimos exatamente este orçamento que aqui está, fomos selecionando as linhas de medição e apareceram aqui os elementos que faziam parte do orçamento, nomeadamente no capítulo do resto de chão da parte de estrutura estão lá incluídos todos os pilares como aqui se vê, e existe esta correspondência bidirecional entre o modelo tridimensional, o modelo BIM, e a informação do orçamento. Portanto, se eu selecionar aqui a linha do orçamento, aparecem aqui os pilares. Se eu selecionar um pilar, vai-se abrir a linha de medição correspondente no orçamento. Cá está a tal situação da linha de medição. Portanto, uma linha de medição, correspondência com aquela parede divisória que ali está, correspondência com esta linha de medição que pertence àquele artigo que ali está. Portanto, controle total do nosso orçamento sobre o modelo BIM. Falámos também e vimos também a questão dos orçamentos com os diagramas de Gantt, a parte de planeamento e a animação. Nós não vimos a animação, mas vimos em várias datas o estado da obra no modelo tridimensional, mas indiquei também que era possível obter essa animação e portanto, gerar um vídeo do diagrama de Gantt no modelo BIM. Vimos também a questão dos autos de medição e, portanto, vimos que nos autos de medição, quando abrimos um auto de medição e entramos nas linhas de medição, podemos ir validando os trabalhos efetuados um a um. Por exemplo, esta parede, esta e aquela tinham sido feitas, desbloqueava aqui as suas medições para validar esses trabalhos para o mês 1. Finalmente, aquilo que eu referi que seria algo de bastante interessante, que são as listagens e os autos de medição e os orçamentos, incluírem informação do modelo BIM, informação tridimensional. Há várias formas de incluir essa informação. Nós podemos incluir essa informação com o modelo tridimensional, assinalando o que está a ser medido em cada um dos artigos, ou, ao contrário, escolhermos só os elementos que estão a ser medidos, representados no modelo tridimensional, ou inclusive as duas situações na nossa listagem, no nosso orçamento. Como é que isso se faz? É isso que me falta demonstrar aqui no programa Gesto Orçamentos. Portanto, nós viríamos aqui a imprimir, escolheríamos a listagem, o orçamento que pretendemos,
iríamos pedir a vista preliminar e nas opções de imagens eu tenho a possibilidade então de incluir os elementos BIM. E, portanto, assinalar elementos selecionados, portanto, toda a estrutura, todo o edifício, toda a arquitetura, e assinalar só os elementos que estão a ser medidos em cada um dos artigos do orçamento, ou então mostrar só os elementos selecionados e não mostrar o edifício todo. Ou colocar dois desenhos, um mostrando o edifício todo com os elementos selecionados e depois à parte os elementos selecionados. Tanto uma como outras situações podem ser selecionadas alternadamente ou em simultâneo. Depois, então, dávamos um OK às opções com que queríamos fazer. Já agora referir também que a localização do modelo BIM pode ser no texto de descrição ou na parte das medições, da folha de medição, portanto na coluna da descrição ou na coluna da medição, e também podemos aqui indicar o tamanho que queremos para esse modelo BIM. Portanto, controle total sobre a aparência da documentação final. E depois pediríamos aqui a vista preliminar, e, portanto ele vai gerar, demora um bocadinho mais tempo do que um orçamento só de texto, mas vai gerar então o nosso modelo de orçamento ou de automedição com as respectivas imagens. E portanto aqui temos, com tudo ativado, a inclusão do modelo tridimensional com os pilares que foram medidos e depois só os pilares que foram medidos, aqui representados individualmente. Como vimos, é possível incluir uma opção, a outra, ou as duas em simultâneo, ou inclusive nenhuma, não é? Seria um orçamento normal. E depois, aqui, as medições também todas detalhadas, uma vez que se pediu um orçamento e medição detalhada, vem então aqui também todos os parciais das medições. E, portanto, essa informação continua por aqui abaixo disponível. Todos estes orçamentos são personalizáveis, com o botão direito do rato nós podemos chegar aqui e mudar todos os parâmetros que queremos, tirar daqui os códigos dos preços, enfim, podemos ir modificando tudo aquilo que queiramos aqui no nosso orçamento para ficar com o aspecto que entendemos que queremos. Cá está já com numeração sequencial, sem indicação dos códigos dos preços aqui no nosso orçamento. Para terminar esta minha parte do workshop, referir só que o gesto de orçamentos permite, evidentemente, e nós vamos fazer aqui a abertura, por exemplo, da base empresa, a base que estiver a servir para o nosso orçamento, permite criar a base de dados com codificação livre, como já referenciámos, e, portanto, esta base de dados acaba por ser uma base, e como o nome indica, a base da empresa, uma base central da empresa, onde todos podem aceder para fazer os orçamentos da empresa, onde todos podem carregar informação e consegue-se assim uniformizar a informação da empresa, porque está toda centralizada, e consegue-se aproveitar o trabalho de todos os funcionários para o bem comum da empresa, para a base de dados da empresa. Portanto, codificação livre permite adaptar-se aos códigos da empresa ou aos sistemas de classificação internacionais e nacionais, inclusive ao SINAPI, por exemplo, para o caso do Brasil, temos assistentes do Brasil. Está centralizada a informação e pode ser partilhada por vários orçamentistas para acederem aqui à base de dados e fazerem os orçamentos. A informação é igual para todos os orçamentos, uma vez que está centralizada. A manutenção da base de dados é mais fácil porque é só um fecheiro centralizado. Existem perfis de utilizadores, ou seja, eu posso criar perfis de utilizadores com palavras-passe, uns para terem acesso à consulta da base, mas não modificar. Outros podem aceder e modificar, portanto eu posso criar os perfis que queira para maior segurança na gestão da informação da base de dados. E a base de dados pode ter muito mais informação do que aquela que nós já vimos. Pode incluir, por exemplo, se quisermos, inclusive imagens, fornecedores, informação comercial, vídeos, documentos em PDF, pode incluir inclusive informação dos resíduos gerados por cada uma das atividades, podem incluir condições técnicas para a elaboração de cadernos de encargos de forma automática. Portanto, a base de dados tem a possibilidade de ter muito mais informação associada além daquela que tivemos a ver hoje.
Também a possibilidade de passarmos depois para a parte de custos, de gestão de resíduos, portanto, controle de custos de obra, a parte de faturação, a parte de contabilidade analítica e financeira da empresa e da obra, portanto, todas essas potencialidades para além dos orçamentos. Gostaria também, uma vez que temos assistentes do Brasil, de mostrar que existe a possibilidade de trabalhar com bases de dados standards de mercados, mercado espanhol e mercado da América Latina de idioma espanhol trabalha com o formato BC3, com uma série de bases de dados que existem. No Brasil a Sinap é a mais conhecida, mas nós temos a possibilidade de trabalhar com outras bases, Prefeitura de São Paulo, etc. E também temos a possibilidade de importar e exportar a informação do Excel e, portanto, importar informação, preços, orçamentos desde o Excel para dentro do nosso software. Se formos então procurar no nosso programa as bases de dados do Brasil, acabamos por ir à Sinap, mais conhecida, e vou pedir aqui para abrir a base Sinap dentro do programa Gesto Orçamentos. E, portanto, como podem ver, temos aqui toda a informação da base de dados Sinap do Brasil e os preços compostos aqui representados. Se desdobrarmos, vamos chegar aos preços compostos que estão dentro de outros preços compostos, o ajudante armador com encargos complementares, e aqui depois os custos todos associados a essa situação. De referir que para qualquer material, para qualquer mão de obra, existe a possibilidade no gesto de ter acesso aos preços dos vários estados do Brasil. Okay? O gesto permite até 256 preços diferentes, não há assim tantos estados no Brasil, mas existem 27 e, portanto, esses preços estão aqui e eu posso selecionar, se estou a fazer um orçamento para Minas Gerais, trabalhar com o de Minas Gerais, para a Paraíba, para Pernambuco, escolher, portanto, qual o estado para onde eu estou a fazer o meu orçamento. E, portanto, em vez de ter vários fecheiros, cada um com o preço do respectivo estado, não, eu tenho um fecheiro único, onde eu, quando estou a fazer o orçamento, escolho qual o multipreço que eu quero utilizar, qual o estado para onde eu estou a fazer o orçamento. Bom, resta-me então terminar, agradecendo a disponibilidade e a atenção que me deram ao longo destes minutos. Penso que terá ficado uma boa ideia, uma boa demonstração daquilo que é o OpenBIM e de como a informação e que informação flui entre os vários softwares e o que é que esta forma de trabalhar do OpenBIM nos permite. Permite-nos ir escolher as ferramentas mais potentes, as que mais nos interessam, que nos permitem trabalhar melhor, com mais produtividade, com mais capacidade de trabalho, nomeadamente para abraçar inclusive a tecnologia BIM, e portanto eu posso escolher as melhores ferramentas para cada tarefa, e nesse caso demos aqui o exemplo do Archicad, do Gesto mais Midplan, e vamos ter agora o exemplo com o engenheiro Pinto do Tricalc para a parte de estruturas. Portanto, temos a possibilidade, temos a liberdade, o OpenBIM dá-nos isso, de escolhermos o melhor software, a melhor ferramenta para termos uma empresa a trabalhar melhor, com mais qualidade, com mais capacidade, não estando dependentes de uma só marca. Okay? E, portanto, isso é importante nos dias de hoje. Portanto, passar agora a sessão para o engenheiro Hugo Pinto, que certamente irá também apresentar-vos uma demonstração bastante interessante sobre a ligação entre os modelos BIM e o Tricalc, a informação que vai para o Tricalc, a informação que é gerida pelo Tricalc e depois o modelo final, o modelo estrutural final, inclusive com o detalhamento de armaduras 3D, devolvido para o modelo BIM. Da minha parte, então, até já. Muito boa tarde a todos os assistentes para este webinário. Vamos agora, nesta segunda parte, realizar a interação BIM entre a arquitetura, estrutura e estrutura-arquitetura, sendo que também esta informação é partilhável para a parte de orçamentação, como foi visto na sessão anterior, com a passagem das medições, das componentes estruturais, dos elementos estruturais, para essa aplicação. Ao nível da utilização do Tricalc para esta passagem, essencialmente vou começar por abrir aqui uma nova estrutura. Esta nova estrutura vou chamar, por exemplo, BIM
01. E o objetivo é começarmos a criar a nossa estrutura aproveitando o trabalho de arquitetura. Estas funcionalidades do Tricalc correspondem ao módulo 16, que tem as componentes de BIM, e é possível então fazer a importação de um modelo BIM. Como sabem, os programas de arquitetura BIM permitem enviar a arquitetura ou a estrutura para o programa, para os restantes programas. Portanto, aqui, no nosso caso, tem aqui dois fecheiros. Tem aqui este edifício, exemplo BIM 2017, que este aqui é a arquitetura do edifício. Mas, como sabem, também estes softwares permitem separar o que são os elementos estruturais do que é elemento arquitetural. Então é possível também guardar o mesmo edifício só, por exemplo, a parte estrutural, que terá todo o interesse para uma aplicação deste tipo. Esta comunicação faz através do formato IFC, portanto, OpenBIM. Portanto, este formato IFC é aberto por qualquer marca, qualquer tipo de software de arquitetura que utilizem, e vem no formato 2.3 ou no formato 4. Portanto, podem trazer ambos os formatos aqui para o Tricalc. Podemos selecionar que elementos é que queremos que sejam importados. Por exemplo, pode, em alguma estrutura mais especial, não me interessar ao trazer as lajes, o IFC Slab, ou os roofs, ou os walls, as paredes. Portanto, dá para selecionar o que é que queremos ou não queremos importar, bem como dimensões mínimas. Por exemplo, paredes com menos do que X centímetros de espessura, com menos do que determinado comprimento, menos que determinada altura, não as quero importar. Posso impor aqui limites de dimensões mínimas para paredes, para lajes ou mesmo para barras. Translacionar à origem, é isso que o programa faz. Como sabem, quando se desenha a arquitetura, muitas vezes desenham em coordenadas georreferenciadas, o que quer dizer que trabalham com dígitos de coordenadas grandíssimos. Então, o que o programa faz é automaticamente pega essas coordenadas e arrasta-as para junto da origem, 000, e depois então, quando forem fazer a exportação, ele poderá repor outra vez o nosso edifício nas coordenadas iniciais. Aqui fez então a importação do fecheiro, e este fecheiro, conforme eu disse, é só a parte estrutural. E, portanto, é possível trazer também a arquitetura se quisermos depois numa outra fase, ou se não tivermos a parte estrutural, trazer a arquitetura e trabalhar sobre ela. Bom, de qualquer forma, aqui a pergunta que está aqui a ser feita é se pretende girar o modelo BIM relativamente ao eixo vertical para ajustar aos eixos gerais. Se quiser, fazer alguma rotação do modelo BIM, às vezes um edifício em forma de V ou que esteja não ortogonal com os eixos, podemos rodá-lo para fazer um alinhamento ao sistema de eixos para ser mais fácil também a operação. Neste caso, quer fazer o ajustamento? Não. Este edifício está ortogonal, não precisa. Deseja guardar o fecheiro no formato NTR, que é um formato aqui do que o Tricalc utiliza? Sim. Portanto, está feito. Temos então, neste momento, vou aqui ativar a renderização e vemos então a volumetria deste nosso edifício. Isto que aqui temos importado não é uma estrutura Tricalc ainda. Isto é um desenho de arquitetura, são elementos arquiteturais. Não tem ainda qualquer tipo de elemento estrutural. Posso visualizar aqui plano a plano, podemos ver o resto da estrutura em marca d'água, podemos alterar as formas de renderização e de visualização. Portanto, tudo isso é possível de alterar e fazemos aqui a nossa gestão desta informação. De qualquer modo, vou aqui desligar aqui o resto da estrutura. Portanto, temos aqui então a nossa arquitetura que foi até agora importada. Agora, interessava converter isto para uma estrutura a sério. Ou seja, que isto fosse interpretado como uma laje maciça, esta como uma laje aligerada, aquela como uma fujiforme aligerada, isto como um pilar de betão, este como um pilar metálico. Isso seriam agora critérios de importação. Ou seja, iríamos converter este modelo para um modelo de Tricalc, de estrutura de Tricalc. É claro que existem outras situações que temos de tomar aqui também em atenção. Por exemplo, eu se for aqui observar, vejo que este elemento analítico vermelho, que é o elemento do pilar, é a parte analítica dele, depois tem que corresponder a sua informação e o seu conteúdo. Portanto, eu se quiser em algum momento saber informação análise BIM, posso picar num elemento e, portanto, saber informação sobre ele. Okay? Tenho aqui a informação deste elemento, só por aqui, análise BIM. Vou aumentar aqui um bocadinho mais. Portanto, temos então o elemento, a verificação, a sua identificação, a posição em que está, as secções que têm aplicadas, tudo isso. Este elemento tem informação já. Se eu picar outro elemento, tem informação sobre outro elemento e por aí em diante. Agora, aqui vê-se que o elemento analítico do pilar, este traço vermelho, está perfeitamente alinhado com os restantes elementos de vigas, das lajes, etc. Pode haver casos em que tal situação não aconteça. Por exemplo, aqui neste edifício, no último piso,
desenharam o pilar, em vez de desenhar o pilar como fizeram em todos os pisos até à face superior dos elementos, das lajes, aqui não, desenharam o pilar até à face inferior da laje, em vez de ter desenhado até ali. O que é que acontece? A nível de modelo analítico, estão a ver? Falha aqui, o pilar não está agarrado à laje. Se eu calculasse isto, a laje caía porque não tinha sítio onde agarrar. Obviamente que isto são situações que cada vez menos ocorrem porque os softwares protegem os utilizadores e cada vez mais têm uma noção da importância do modelo analítico e tratam de fazer um modelo analítico consciente, digamos que coerente. E então, se quisesse agora fazer a correção disto, poderia fazê-lo. Temos aqui funções manuais para fazermos movimentações de eixos, movimentações de planos, mover o próprio modelo BIM ou rodá-lo novamente se precisarmos. E também podemos até aqui filtrar o que estamos a ver e o que é que será para converter. Porque, por exemplo, pode-me interessar, não quero ver agora lajes, desligam. Desaparecem as lajes, ficam só estes elementos. Por exemplo, não quero ver agora as vigas, desliga as vigas. Okay? Fica só com os pilares que tinham aqui. Portanto, é possível nos filtros o que é que queremos ver e o que é que não queremos ver. Mas não só, o que é que queremos criar. Quando eu fizer a conversão disto para elemento, eu quero que as vigas sejam reconhecidas e criadas em Trical. Os pilares também, as lajes também, muros e paredes ou outros elementos. Portanto, é possível então fazer a indicação do que é que será para converter para Trical como estrutura. Esta ferramenta aqui é para ativar ou desativar o modelo BIM. Como veem, o modelo BIM é só um desenho, não é um elemento estrutural Trical, portanto não desapareceria. Aqui dá para verificar a coerência do modelo BIM, portanto, se há erros, e cá está. Interseção entre volumes sem ligação, portanto, e diz ali a pescar onde é que está. Portanto, existe esta tal situação, esta tal informação de que existem ou não existem incoerências neste modelo. Portanto, o programa faz estas verificações todas para aquilo que é um elemento estrutural. E então tem aqui esta ferramenta que é o ajuste automático que vai fazer essas correções. Em vez de estarmos a fazer tudo manualmente, temos aqui então o ajuste automático. Por exemplo, situar a face superior das vigas na face superior da laje. É uma opção importante. Alinhar, portanto, todo o plano da laje ser o mesmo plano das vigas para que estejam todos unidos entre si. Situar os extremos dos pilares na face superior da laje. É exatamente isto que nos está a faltar aqui. Ou seja, era importante que o extremo do pilar fosse sempre alinhado pela face superior das lajes para ficarem todos coerentes. Estão a ver? Existem aqui toda uma série de soluções de uniformização, até por exemplo esta aqui é interessante, ajustar as interseções nos extremos das vigas e pilares, de maneira que se intersetem realmente, também poderia ser aqui uma solução. E em que eu podia dar aqui uma tolerância, por exemplo, se tiverem até 20 cm de distância entre eles, fazer logo a interseção automática. Então posso aplicar isto individualmente, para um caso ou outro que me interesse, ou aplicar a toda a estrutura. E cá está. Automaticamente fez a correção de todas aquelas situações. Conforme eu disse, são temas que cada vez menos ocorrem porque os softwares estão cada vez mais a preparar-se para esta fácil comunicação entre modelos analíticos e modelos de desenho. Agora, se quisesse agora converter isto para estrutura mesmo, isto que é um desenho ainda que veio da arquitetura, que corresponde à parte estrutural, mas que poderia ter sido o desenho com as paredes, com as portas também. Podia ter aqui essa informação. Mas podemos então fazer aqui no modelo BIM essas opções gerais de conversão. Essas opções gerais de conversão permitem-nos definir então, por exemplo, se for detectada uma viga neste modelo de BIM, deve ser convertida, se for retangular, para betão. Se for em I, vai para IPE. Portanto, dá para fazer essa indicação. Podíamos fixar um tamanho de perfil, que era uma seção de betão de 25 de base, 40 de altura. Poderia ser. Mas poderia também ser como está aqui em aberto, não põe nada, e ele detecta as dimensões que lá lê, que são lidas no próprio modelo BIM. Posso fazer o mesmo para os pilares, o mesmo para as lajes. Por exemplo, as lajes são para ser todas aligeradas no edifício, ou de cofragem colaborante, ou de fungiformes aligeradas, ou de fungiblocos. Lajes maciças, lajes de fundação. Por exemplo, esta laje de baixo precisa ser uma fundação, o resto precisa ser maciço. Tudo isto são critérios que podem ser aqui considerados. Vou pôr aqui laje maciça. Vou indicar que quero, por exemplo, laje maciça de 3 kg de metro quadrado de ação permanente em toda a laje, 2 kg de metro quadrado de sobrecarga de utilização, quero considerar uma estrutura de laje de 20 cm e quero ou não quero considerar a laje como elemento indeformável, ou seja, considerar 3 ou 6 graus de liberdade aos nós na laje. Ok, e dou isto como critério geral. Mas queria que esta laje de baixo fosse uma laje de fundação. Então, posso atribuir opções particulares. Então, quero dar laje de fundação, por exemplo, com estas cargas, com 50 de espessura, também considerada como indeformável, aceitar e aplicar isto só à laje do piso inferior. Em todas as lajes serão maciças, exceto esta de baixo será uma laje de fundação.
Podíamos apagar essas opções particulares em qualquer momento, podemos voltar a modificar essas opções e aqui podemos então criar um modelo estrutural. Criar então um modelo da estrutura. Deseja calcular agora os ábacos? Não. Na versão 10 do Tricalc já não precisa utilizar ábacos. Pretende armazenar uma cópia de segurança do fecheiro? Sim, ok. E aliás, cópia do fecheiro no histórico de geometria da estrutura. Ou seja, isto é um histórico, é uma ferramenta que permite comparar versões de estruturas. Ou seja, esta foi a primeira versão que mandaram. Para a semana que vem, se quer o arquiteto, manda-me uma nova versão da arquitetura e diz-me, detecta as diferenças. E a função de histórico o que vai fazer é exatamente isso, é detectar diferenças entre fecheiros BIM, entre estruturas de Tricalc. Portanto, vocês podem fazer essas alterações. Por exemplo, só para ilustrar esta situação, vou chamar aqui, neste momento já temos aqui, desligando a arquitetura, portanto, isto já é modelo Tricalc, já está convertido então, está feita a conversão. Okay? Agora imaginemos que eu vejo esta solução do arquiteto e até concordo. Exceto aqui algumas coisas. Gostava de alterar aqui a fundação, não concordo que seja necessário lajes de fundação, então gostaria de lajes eliminar estas lajes aqui do piso inferior, lajes de fundação, tirá-las daqui, okay? E em contrapartida, quero considerar que os pilares aqui vão descer, por exemplo, vão fazer uma translação de 1 metro para baixo, menos 1 metro, 100 centímetros, e vou puxar os pilares para uma cota de fundação 1 metro mais abaixo, porque o terreno não tem garantias naquela cota, temos de ir 1 metro abaixo para fazer a fundação. E preciso de considerar um apoio, geometria apoios para estes pilares, por exemplo, pode ser um encastramento, ok, cá na base, e quero colocar sapata isolada, geometria, sapata, introduzir sapata isolada. Ou seja, o Tricalc não é só um programa de cálculo de estruturas, mas é um programa que também tem as várias tipologias estruturais já implementadas, sapatas, lajes, muros, paredes, maciço de cabeceamento e estacas, placas de ancoragem metálicas, ligações entre perfis metálicas também são suportadas, tudo aqui integrado no próprio programa. A parte também de andaimes também, cálculo de andaimes também aqui integrado. Ou seja, desde calcular uma estrutura de beton armado, metálica, de madeira, de alumínio, de todos estes materiais, o Tricalc faz a análise e depois dimensionamento das armaduras e desenhos também de todas as peças que ele calcula. Vamos ver isso depois já a seguida. Nesta cota menos 100 que eu acabei de pôr aqui, gostava também de pôr aqui uns linteiros de fundação, portanto, geometria, linteiros de fundação, por 2 pontos ou por N pontos, e posso fazer então aqui linteiros de fundação pela estrutura, ok? Para fazer, por exemplo, vigas de equilíbrio. Lintel de fundação é uma viga de equilíbrio que equilibra os momentos entre as sapatas. Portanto, podia fazer aqui alguns, ok? Só para fechar aqui, deixar tudo travado as duas direções, por exemplo. E temos então a estrutura com alterações efetuadas. Agora, o arquiteto até me pergunta, que alterações é que você fez ao modelo em relação àquele que eu lhe mandei? Eu gostava de dar uma vista rápida ao arquiteto para ele ver essas diferenças. Até, por exemplo, só para exemplo, barra eliminar, eu optei por eliminar também aqui este pilar. Ok? Imaginemos que fizesse as alterações. E optei por barra, por exemplo, paralela por ponto, paralela a este, por aqui mais um pilar aqui e mais um pilar aqui também. Ou seja, tirei aquele pilar do canto e pus estes dois em alternativa. Pronto, e agora gostava de trocar opiniões com o arquiteto e gostava de passar esta informação de uma forma rápida. Não vou estar a pôr isto em plantas, alçados e cortes para tentar documentar estas alterações. Então, temos aqui a função de histórico, ver histórico. Isto é para uma função de Tricalc, mas que também permite comparar modelos IFC. Posso, por exemplo, receber um modelo IFC e depois comparar com outro IFC que tenha depois recebido numa outra fase do arquiteto, imaginemos. Bom, mas aqui vou comparar estas duas versões da estrutura. Okay, aparece aqui um relatório e tudo com isso por escrito, se quiserem dar depois a documentação escrita, mas cá está. Vermelho, o que foi eliminado, a laje de fundação. Azul claro e azul escuro, as posições iniciais e finais, ou seja, o pilar de antes vinha só até aqui, agora já vem até lá abaixo. E também cá em cima houve alterações. Houve introdução de novos pilares a verde e eliminação deste a vermelho. Por exemplo, quer retirar os vermelhos, o que foi eliminado. Ok. Quer retirar, por exemplo, as posições finais. Era assim que estava. E agora como é que fica? Agora fica assim. O que é que foi introduzido de novo? São os verdes. Estão a ver os verdes lá em cima a aparecer e desaparecer? Portanto, é possível filtrar e ter um histórico de diferenças entre modelos. Não é só com IFCs, também dá para IFCs, mas também dá para qualquer estrutura que vocês estejam a fazer com o Tricalc. Pronto, muito bem. Temos este exercício assim. Vou só desfazer aquelas alterações ali acima dos pilares, não tinham lógica estar a fazer aquilo. Poderiam ficar, mas não tinha agora interesse para este exercício. E o modelo BIM está convertido, ou seja, eu tenho o meu modelo feito. Imaginemos que agora íamos calcular um modelo
e tudo isto agora poderia ser enviado. Para simplificar este passo, estarmos agora a calcular este modelo, o que íamos fazer agora, só em resumo, iríamos confirmar qual é que era a regulamentação de cálculo, qual é que é o nosso idioma do programa, qual é que era a regulamentação de cálculo que queríamos seguir, se era por Eurocódigos, se era pelo RSA-REBAP, se era a norma NBR brasileira, e obviamente ao colocarem estas normas não é só mudada e traduzido o programa, é feita uma localização, as próprias peças desenhadas são adaptadas, os materiais são adaptados, por exemplo, na Europa trabalhamos com varões em milímetros, se formos trabalhar, por exemplo, no Brasil, trabalhamos com os varões com a conversão milímetro de polegada para milímetro, portanto, e tabelas de varões diferentes, classes de varões diferentes. Já nessa senda dos materiais podemos aqui verificar também. Por exemplo, eu aqui em botão armado, estamos aqui a considerar o tipo de material para cada elemento. Por exemplo, vigas podem ter um material, pilares podem ter um material diferente, tipo de betão, tipo de aço, a dutilidade dos materiais. Estava aqui o programa a avisar-me da questão da classe dos materiais. Ok? Podíamos aqui também definir diferentes armaduras para a longitudinal e a armadura, por exemplo, transversal, poder ter uma classe de aço diferente, que é uma solução que em alguns países que se faz com frequência. Perfis metálicos também, falta outra vez a classe. Eu acho que a B já é capaz de ser suficiente. Temos aqui então agora para perfis metálicos, para perfis de madeira, para alvenarias estruturais, para alumínio estrutural. Portanto, tem aqui a possibilidade de configurar os materiais que querem para o vosso modelo. Portanto, regulamentos materiais livres. Na nível de geometria podem agora fazer alterações que quiserem a toda esta geometria. Podem nas ações definir as combinações que querem utilizar para o cálculo da estrutura. Combinações automáticas em que o próprio programa faz as combinações de acordo com a regulamentação, ou explícitas em que o próprio utilizador pode criar as suas combinações, pode editá-las, pode alterá-las. Portanto, é uma edição livre de combinações. Tem também, aqui neste caso, 26 tipos de carga diferentes que podem utilizar. Por exemplo, querem fazer uma análise de uma estrutura com 3 ações de temperatura. Por exemplo, 2 temperaturas e uma retração de material. Portanto, cada uma pode ser o que vocês quiserem, portanto podem depois combiná-las como quiserem, portanto, automáticas ou explícitas. Vento, possível de considerar, sismo, possível de considerar também. A nível também da parte de cálculo, o programa vai-nos dar depois a hipótese de fazer a análise da estrutura, por exemplo, com a análise de segunda ordem, efeitos P-delta, portanto, a consideração da não linearidade geométrica da estrutura, a possibilidade de considerar os aprumos iniciais da estrutura em qualquer direção. Portanto, tudo isto são fatores que são tomados em consideração. A análise que é feita, vai ser feita uma análise de momentos finitos e, com isso, mandaríamos calcular este modelo. Vou buscar aqui o modelo já calculado, só para não estarmos aqui agora a termos de estar aqui a esperar pelo cálculo. Pronto, pomos a calcular e quando calculamos a primeira diferença que se encontra é que as fundações já têm volume. Há bocado só apareceu com os quadrados vermelhos, agora aparece com a real dimensão da sapata lá, até neste caso está a opção escrita para desenhar isso aqui no ecrã. Tudo o que o programa calculou está disponível para análise e para desenho de projeto, ou seja, que são dois temas diferentes. Enquanto que no BIM eu posso comunicar a solução estrutural, no IFC vai para o 3D. Nós também, a nível de projeto, temos de apresentar ainda os desenhos 2D das vigas, dos pilares, das lajes, com as armaduras também. Ou seja, isso pode ir nos desenhos 3D, mas também pode estar em 2D disponível. E o programa resolve então esse tema. Neste momento, esta estrutura já tem, se formos aqui aos filtros de visualização, já temos aqui a possibilidade de ver as armaduras aqui desenhadas. Portanto, vemos aqui já as armaduras apresentadas no modelo. Neste caso temos o betão com algum fator de transparência para se conseguir ver através dele. Podemos aumentar ou reduzir esse fator. Por exemplo, vamos aqui analisar aqui um pórtico. Portanto, temos aqui esta viga aqui que tem aqui umas interrupções de reforços. Vamos chamar aqui em vista esse pórtico. Ok. E, conforme vêem, esta viga tem aqui interrupção dos reforços neste sítio e aqui neste sítio também. Vamos aqui, por exemplo, rebater isto. Estamos a ver aqui as armaduras. Cá está. Podemos aqui, por exemplo, colocar aqui o andamento dos gráficos menos refletores. Por exemplo. Cá estão os gráficos. Podemos pôr lá os valores também. Vista anterior, já agora nós estávamos. Cá está. A vista anterior também já com os gráficos cá introduzidos. Se quisermos, podemos aumentar ou diminuir a escala destes grafismos. Portanto, neste caso tem aqui os momentos para 1 cm por cada kN. Por exemplo, vou pôr aqui 0,7. E temos então os gráficos com uma escala mais reduzida
para digamos, ter uma melhor visibilidade. Mas cá está. Aqui dá-nos uma boa leitura, por exemplo, para esta viga, fazendo aqui um zoom mais detalhado neste local. Veem que a interrupção da armadura que é aqui feita corresponde exatamente com o gráfico que está a ser apresentado. Vou pôr aqui só o fator de transparência maior aqui para o botão, para se ver melhor. Portanto, vemos aqui que os valores são interrompidos aqui, e o gráfico faz então o andamento conforme se está aqui a verificar. Portanto, uma correspondência da análise dos gráficos com as armaduras colocadas. A nível da parte deste modelo 3D, obviamente que isto pode ser tudo composto em 2D. Por exemplo, quero ver esta viga em papel mesmo. Então, resultados, armaduras, pórticos, e vou ver então este pórtico em 2D. E portanto cá está então a armadura da peça. Temos aqui este caso, isto é um tipo de desenho, podem não gostar deste desenho, podem colocar outro desenho qualquer, podem alterar a escala do desenho, podem alterar a escala dos varões, podem alterar as alturas dos textos, portanto os tipos de desenho também, o que é que querem ver, o que é que não querem ver. Por exemplo, quero ver os pilares também aqui desenhados neste desenho, aparecerem aqui também as armaduras com os pilares também, é uma opção. Quero, por exemplo, nas opções, não quero ver os pilares, mas, por exemplo, quero ver aqui as armaduras, por exemplo, desenhadas dentro da viga, desenhado dentro da viga a armadura, ou desenhado fora da viga. Portanto, tudo isto são opções que utilizadores querem, outros não querem. Portanto, há uns que gostam de uma maneira, outros gostam de outra. Portanto, tem aqui vários tipos de desenhos distintos que podem, então, utilizar. A nível da parte de desenhos, podemos também aqui dar as opções para o quadro de pilares, para os quadros de fundações, para as tabelas de fabricação, por exemplo, colocar os desenhos com a sua respectiva tabela de fabricação. Cá está. Esta viga gasta 80 estribos de 8 com esta dimensão, 4 ferros 16 com este corte e dobragem, 4 ferros 16 com este corte e dobragem. Tem aqui identificação para as quantidades também. Tudo isto são opções que depois podem aqui ativar e desativar mais ou menos informação. E isto tem correspondência com o desenho. Se alterarem alguma armadura do desenho, tudo isto é recalculado de forma automática também. Portanto, isto é um desenho de uma viga. Podemos ver também aqui que o programa também nos cria automaticamente os desenhos dos pilares, das lajes, de tudo o que está inserido no desenho. Vamos, por exemplo, ver aqui agora resultados, armaduras, quadro de pilares. Um quadro de pilares, neste caso com toda a informação disponível. Temos então pilar tipo 1, é feito um destes. Este é o pilar tipo 2. Este aqui são feitos 2 pilares destes na estrutura. Ou no piso, pois pode ser também obtido 4 pilares por piso. Neste caso é só para um piso. E temos aqui a fabricação completa. Qual é que é a secção do pilar, quais são os estribos, a vista em alçado deste pilar, arranca na cota 3 metros, vai até a cota 6 metros e deixa 1,7 m de amarração. Temos aqui a fabricação. Pronto, se não acham muita informação, podem geri-la. Por exemplo, não quero colocar a tabela de fabricação, por exemplo, quero só deixar a vista em corte da secção e a vista em lateral. Quero, por exemplo, tirar também a vista lateral, pode ficar com mais simples, por exemplo, ter só a secção do pilar. Portanto, tudo isto são opções. Se não gostarem também da questão de uniformização por tipos de pilares, podem também desligar e pôr então o quadro de pilares completo de toda a estrutura. E até mesmo sem ser por cotas, de todo o modelo mesmo. Portanto, cada pilar, em cada cota, tudo aqui desenhado, ou então por cotas, ou então por todas as opções que eu tive aqui a enumerar. Podem também ver os desenhos das quadras de sapatas simples, quadros de sapatas compostas, portanto tudo isto estará disponível. Por exemplo, há quem goste de apresentar um quadro de sapatas com as 3 vistas da sapata, topo, lateral de uma direção, lateral de outra direção. Há colegas que gostam de desenhar as fundações diretamente no correspondente plano das fundações, ou seja, quando sai o desenho das fundações, ter lá as armaduras logo desenhadas, por exemplo assim. Cada sapato logo com as suas armaduras identificadas, o lintel também, tudo já organizado dessa forma. Há pessoas que não gostam deste tipo de apresentação, que preferem ter uma tabela e, portanto, terem uma tabela que diga sapata, dimensão, altura, armaduras colocadas. E, obviamente, que existem também vários critérios até construtivos que são importantes e que vão influenciar o BIM. Vocês reparem, a nível de visualização de armaduras, já repararam que esta armadura de montagem deste piso considera que, vou tirar daqui de cima o arame, okay. Por exemplo, se formos aqui verificar no quadro de pilares, vemos que o processo que é considerado para a montagem dos pilares é a consideração de uma armadura de esperas na sapata
e a armadura de esperas é que arranca com a armadura do pilar. Isto está pormenorizado em 3D no BIM. Se eu não concordar com isto, posso alterar. Por exemplo, eu nas fundações, em vez de ter esta opção, prefiro ter esta. O arranque direto da armadura do pilar da fundação. Por exemplo, aqui vê-se que a amarração para o pilar superior está a ser feita ao nível do piso, mas eu posso não querer isso. Eu posso que, em vez de ter a armadura do pilar ser feita no arranque, ser feita a armadura a meia altura. Ou até às vezes o caso, ter um pilar que é dividido em algum tramo e interessa-me fazer um pilar completo. Portanto, tudo isto são fatores que não afetam o dimensionamento da estrutura, como é óbvio, mas afetam sim a preparação de obra e a criação do modelo BIM correspondente. Portanto, é importante termos essa noção de que o modelo BIM traduz a realidade daquilo que está a ser calculado. E conforme se pode ver, aqui o detalhamento das armaduras está exatamente igual àquilo que estávamos a ver no desenho das plantas, das sapatas, dos lintéis, do quadro de pilares. Portanto, cá estão os tais critérios de como é que se está a fazer a amarração de cada um dos elementos. Portanto, tudo isto vai exportado para BIM. Obviamente também nesta questão dos desenhos, vimos há pouco o desenho da plana de fundações, por exemplo, se chamasse aqui um desenho de um piso, poderia verificar aqui no desenho do piso as armaduras que foram colocadas em cada zona da laje, poderíamos ver aqui as armaduras de base que estão também a ser consideradas, os reforços, portanto, toda esta informação era possível de se visualizar. E então, a nível também de tratamento, obviamente que há funções de desenho que estão aqui logo disponíveis, por exemplo, fazer um corte da laje a passar daqui, por exemplo, até aqui assim, e por exemplo, marcar o corte aqui neste local. Por exemplo, estou a ver a armadura superior, estou a ver a armadura inferior, podemos aqui escolher o que é que estamos a ver em cada momento. Okay? Portanto, é possível fazer toda essa definição da informação que se está a consultar. E não só, poderíamos também, por exemplo, querer associar aqui o desenho da arquitetura e podemos interessar que saísse aqui a arquitetura 2D, porque além de trabalharmos em 3D, é possível ainda associar a cada plano o seu respectivo desenho, o desenho que lhe corresponde da arquitetura 2D. Por exemplo, normalmente o arquiteto NSK nos fornece desenhos em plantas, alçados e cortes e podemos aproveitar essa informação até para ilustrar os nossos desenhos. Por exemplo, o alçado sul e ter aqui o alçado sul com a estrutura lá inserida. O alçado norte, aqui também, aqui neste caso até faz o corte com as lajes, com os elementos que estão contidos dentro dela. Portanto, tudo isto já são elementos que temos aqui possibilidade de gerar automaticamente. Quer ver, isto é com a arquitetura, tira a arquitetura, isto é desenho de tricalque. Portanto, tudo isto aqui é desenho de tricalque, obtido com tricalque. A nível da parte de desenhos, o tricalque permite também fazer toda esta organização dos desenhos em 2D. Obviamente que podem também tirar todos os pormenores 3D que queiram para ilustrar. Por exemplo, aqui neste caso vê-se aqui muito interessante o facto da transição de secções de pilares. Portanto, um pilar que aqui faz a transição de secção excêntrica, uma transição de secção centrada. Portanto, é possível então ver e observar, portanto, estas formas, como é que são feitas as amarrações e como é que é feito todo este detalhamento. Isto para um pórtico, para uma planta, para um edifício completo. Vou só tirar daqui agora esta vista, vamos pôr aqui a vista completa do edifício. E, além desta visualização de desenhos, portanto, que eu acabei de mostrar, todos eles podem ser preparados aqui no Tricalc em composição automática, com as vossas legendas, com as vossas quadrias e, portanto, fazerem a inserção direta e automática da organização dos desenhos em folhas. E todos estes desenhos podem ser depois impressos do Tricalc diretamente, imprimir logo o projeto, ou exportados para DXF ou DWG. Portanto, agora, em termos do BIM, o BIM não me limita a minha análise, a minha importação só à parte da estrutura, como já tínhamos falado. Ou seja, eu vou aqui, por exemplo, agora visualizar este nosso modelo, mas gostava de ter aqui a arquitetura também em 3D. Então, vou fazer isso. Vamos buscar aqui a função do modelo BIM outra vez. Vamos importar outro IFC, neste caso, há bocado abrimos o estrutural para converter e agora vamos abrir o de arquitetura. Vamos abrir aqui o IFC da arquitetura, ou novamente os elementos que me interessam ou as restrições que eu quero fazer para a sua importação. Okay. E temos agora a importação da arquitetura 3D em sobreposto com a estrutura Tricalc que aqui já está gerada, que foi gerada também a partir de outro IFC que tinha informação estrutural e foi assim convertido. Portanto, o processo pode partir de um IFC
3D de arquitetura ou de estrutura. Os de estruturas convertidos diretamente, os de arquitetura são aproveitados a nível de geração. Deixa eu guardar assim, ok? E temos aqui agora já a arquitetura com a nossa estrutura. Estes elementos aqui fora que aqui aparecem são árvores, bicicletas, pessoas estavam aqui fora e que foram simplificados apenas com formas geométricas, para nós não são sequer importantes. Até podíamos ter tido a opção de nem sequer aparecerem. Portanto, havia essa hipótese de desligar. Mas cá está. Se chamarmos aqui agora um piso, podemos chamar aqui, por exemplo, a cota 300. Pronto. E vemos aqui a nossa estrutura e a arquitetura em simultâneo. E ainda se quisessem pôr o 2D do piso, ainda era possível fazer essa opção. Só pôr aqui o arame. Ok. Tirar daqui o ocultar linhas. Cá está então. Agora também com a arquitetura 2D. Lá está a planificação da mesa com cadeiras, dos sofás. Portanto, aqui neste caso as louças, a parte de equipamentos de cozinha. Portanto, a escada ali bem desenhada que não foi introduzida. Portanto, ou seja, temos aqui então um modelo de arquitetura inserido com o Tricalc, inserido com a arquitetura 2D. Portanto, tudo isto em simultâneo. Por exemplo, posso aqui desligar aqui o BIM, tenho só a arquitetura agora, por exemplo. Posso desligar a arquitetura, tenho só o Tricalc. Portanto, podem fazer a mistura da informação que vos seja mais útil para perceberem o que é que querem fazer. Por exemplo, quero chamar aqui o alçado sul. Ok, este é o alçado sul com a implementação dos vários elementos. O alçado norte, cá está. O alçado este, por em diante. Ou seja, temos aqui então os vários elementos aqui colocados. Bom, neste momento interessava-me enviar isto de volta para o arquiteto, o meu modelo da minha estrutura para o arquiteto. Vou fechar então este BIM, que eu agora importei que não o quero. Okay? Tenho só aqui a minha estrutura. E o que eu quero mandar para ele? Quero mandar só um piso e só vai isto. Quero, quando estou a ver o piso, os pilares que vêm de baixo, os que vão de cima. Portanto, podem escolher o que é que querem filtrar. Querem, por exemplo, colocar mais pisos. Por exemplo, quero colocar também outro piso, por exemplo, aqui o 1500. Quero mandar isto para o arquiteto. Ou também, por exemplo, chamar aqui um plano vertical. Ou seja, o que selecionarem é aquilo que vai incluído depois no IFC. Neste caso, quero mandar tudo. Quero também incluir as armaduras, todas. Okay? Armaduras de montagem. E para quem trabalha com o Revit, neste caso, temos aqui um plugin direto de comunicação bidirecional com esse software. Ou seja, é possível terem o modelo BIM em Revit, o modelo BIM, o modelo aqui em Tricalc, e eles terem ligação direta de um com o outro nas duas aplicações em simultâneo. Bom, então estava a dizer que queremos mandar esta informação, estrutura volumétrica mais armaduras, de todo o modelo, criar modelo BIM. Vamos criar então um modelo BIM que vamos enviar, vamos colocar aqui no ambiente de trabalho, vamos chamar-lhe, por exemplo, BIM, versão 01, pronto. Chamamos assim, BIM versão 01, é a primeira versão que estamos a criar deste modelo, às vezes poderão haver alterações de arquitetura e vamos mantendo o registro disso. E agora, o que é que queremos exportar? Portanto, eu quero exportar a medição, eu quero exportar as classes de elementos, como é que eu quero organizar a informação? Obviamente que quando se faz um edifício, é muito usual fazer-se o agrupamento por pisos da informação, ou por elementos, por pilares, por vigas, por lajes, ou por conjuntos de elementos. Quem trabalha com metálicas usa muito isto, que é, por exemplo, o conjunto das madras, o conjunto das asas, o conjunto das travessas, os contraventamentos, etc. Então é possível fazer essa gestão. No nosso caso, vamos fazer aqui por fase. Nós, por acaso, ainda não fizemos numa fase, vamos só então fazer essa operação antes de fazermos a exportação. E para isso, vamos utilizar aqui a função de ajudas ver fases de execução. Tem aqui já selecionada, aparece aqui de lado. Então, vamos fazer aqui, podemos fazer manualmente as fases, mas até vou criar as fases de forma automática. Geração automática de fases. Escolhemos quais é que são pisos, o que é que nos interessa aqui que seja uma fase de piso, cá está. E agora podemos visualizar estas fases, ou seja, é possível agora visualizar as fases e até mesmo criar uma animação com a execução deste modelo. Conforme veem, este foi o processo construtivo.
sapatas, pilares, lajes, pilares, lajes, pilares, lajes, pilares até cá acima. Ou seja, é possível ver aquilo em vídeo, está gravado em vídeo à vivo, portanto é possível de verificarem e podem também agora visualizar depois independentemente cada uma dessas fases. Bom, essa visualização tem aqui os filtros de visualização que também suportam as fases e, por exemplo, quero ver só a fase 1, sapata, 2, pilares, 3, metalage, 4, mais pilares e obviamente que tudo isto se pode ir lá com as armaduras marcadas também. E, portanto, podemos ir vendo a execução dos elementos e as armaduras que estão nelas contidas. Por exemplo, fase 5, mais uma laje, fase 6, os pilares seguintes, etc. Portanto, conforme vem, portanto, é possível ir logo vendo toda a concepção por fases. E isto, quando é exportado para BIM, também é guardado e exportado. Então, vamos então exportar o nosso modelo BIM e agora vamos ver depois num software que suporte BIM, portanto um software, por exemplo, de arquitetura ou de visualização, que permite então confirmar esta informação que acabei de dizer. Vamos criar então este modelo BIM de todo o edifício. Vamos enviá-lo então, como eu tinha dito há pouco, para um fecheiro chamado BIM versão 1, ok? Escolhemos como é que queremos então enviar, queremos exportar as medições com as classes que estiveram a ver do gesto e do midplan, a exportação de armaduras também, como elementos estruídos ou elementos sólidos, as armaduras agrupadas por tipo de elemento e por elemento e por tipo, ou agrupados por elemento e tipo numa única entidade, pronto, e depois podemos separar o que é armadura longitudinal e armadura dos tribos. Podemos ver também aqui a organização por tipo de elemento ou por fases, vamos mudar por fases, e vamos então aceitar. E vai ser gerado então agora o IFC. Pergunta. Pretende relacionar o fecheiro a exportar para a posição na que se encontrava quando foi importado para Tricalc? Recordam-se daquela situação em que eu disse que um fecheiro de arquitetura pode estar desenhado nas coordenadas georreferenciadas com dezenas, centenas, milhares de valor em coordenadas dos pontos? E o Tricalc o que faz é põe o modelo para junto da origem do ponto 000 para trabalharmos com coordenadas pequeninas aqui nos nossos nós. Muito mais fácil de ler, muito mais fácil de analisar qualquer informação. No entanto, agora, quando mandamos de volta para o arquiteto, temos de mandar o edifício num sítio do mundo em que ele estava. E então cá está. O programa automaticamente, quando exporta o BIM, tem essa atenção de fazer então a correção das coordenadas para as coordenadas nos quais foi importados. Ou seja, temos as coordenadas agora que utilizamos para cálculo, mas quando mandamos de volta para o arquiteto vai nas coordenadas originais. Temos então o BIM criado. Vamos então agora ver esta informação no... cá está o nosso BIM 1, BIM versão 1, está aqui, este. Abrimos. Isto, neste caso, vamos abrir aqui num software de visualização. Cá está então o nosso modelo aqui agora em visualização, neste visualizador. As armaduras estão lá, portanto podemos chegar aqui e verificar aqui, por exemplo, nos objetos, se queremos colocar algum objeto transparente, portanto cá está, coloquei a parte do botão transparente, estamos a ver aqui as armaduras todas do Tricalc, aqui detalhadas tal como se via no Tricalc. Portanto a mesma coisa que se via no Tricalc está aqui agora disponível neste software. Tudo também está identificado, tudo são elementos, podemos clicar nos elementos e saber informação sobre eles. E também a tal execução por pisos também está aqui. As fases de execução estão aqui disponíveis. Por exemplo, quero agora visualizar a fase, por exemplo, aqui minimizar as janelas, okay, só para reduzir aqui os elementos, as fases mesmo só a sua base, porque depois dentro das fases ainda é possível separar o que elas tenham lá contido dentro. Mas, por exemplo, a fase 1 de execução era aquilo que se tinha visto, era fazer as fundações. E a fase 2 é executar os pilares sobre as fundações. Portanto, cá está a primeira fase de execução. Isto até para vocês porem desenhos no vosso projeto, quando põem o plano de fundações, mostrarem a primeira fase de execução é fazerem isto. Ou, por exemplo, querem distinguir claramente que usam o processo construtivo de esperas de sapatas, não fazem amarração direta, terem realmente essa definição de que não se betona as sapatas e os pilares numa fase única, são fases distintas. Por exemplo, quero agora depois indicar que a seguir a fase 3 é a execução da laje, portanto cá está, cá em cima, e por aí em diante, ou seja, podemos ir agora fazendo então as várias fases, fase 4, fase 5, fase 6, por aí em diante, a execução do edifício por aí em cima. Portanto, tudo isto são informações que estão guardadas no BIM e tudo o que o Tricalc guardou de informação está tudo detalhado aqui na sua visualização também. Portanto, dá para ocultar, colocar transparência, portanto, há aqui toda uma série de ferramentas que podemos aqui utilizar em qualquer momento para
facilitar a nossa visualização deste projeto. Okay? Portanto, temos aqui esta situação. Aquilo que eu tinha dito também, a interseção de vários elementos, podemos fazê-lo. Por exemplo, quero, por exemplo, agora inserir aqui também a arquitetura, porque gostava de ver aqui a arquitetura também neste momento, para conciliar e verificar se há compatibilidades ou incompatibilidades da arquitetura com a estrutura. Então, por exemplo, vamos aqui buscar o fecheiro de arquitetura. Fecheiro, adicionar o fecheiro. Vamos buscar o fecheiro da arquitetura que eu tinha aqui guardado no meu ambiente de trabalho. Cá está. O fecheiro de arquitetura, abrir. Pronto. E agora aparece-me aqui também a arquitetura. A arquitetura é esta, que eu agora também posso gerir. Também posso gerir os seus vários componentes. Por exemplo, agora não quero ver aqui, por exemplo, no edifício, não quero ver aqui o piso 2, nem o piso 3. Pronto, tenho aqui o piso 2 e o piso 3 da arquitetura que foi retirado daqui da execução. Para eu ver bem o que é que tenho aqui, ver a questão das escadas, ver a questão dos arranques. Por exemplo, quero tirar aqui, por exemplo, será aqui talvez do piso 2, tirar aqui, por exemplo, as lajes. Ou se calhar melhor faço mais fácil ainda, uma vista. Colocar aqui um corte, ok? E este corte aqui, por exemplo, subir e descer o corte, para ver bem o que é que tenho aqui. Portanto, cá está. As armaduras dos elementos estão ali desenhadas, tudo o que está ali seccionado dos elementos, os pilares, os varões, tudo aqui separado em termos de armaduras longitudinais, armaduras de reforço. Temos aqui a possibilidade de ir agora subindo, por exemplo, ver aqui, por exemplo, vamos buscar aqui às vigas. Quando lá chegamos à altura delas, cá está. Por exemplo, as vigas. Okay? Com as suas armaduras e a interseção delas aqui com as paredes, como é que está a acontecer esta interseção. Há aqui uma viga aparente nesta parede. Ou seja, toda a informação está disponível. Agora é uma questão de saber o que é que precisamos de conhecer neste modelo. Temos a estrutura e a arquitetura aqui implementadas. É uma questão agora de necessidade de análise. Por exemplo, quero fazer aqui cortes noutra direção. Portanto, podemos aqui também fazer um corte à estrutura, por exemplo, para perceber o encaixe dos elementos estruturais uns com os outros e também com a arquitetura. Portanto, tudo isto são agora dados que estão à disposição e que anteriormente não estariam. Cá está também o tema das fundações. Recordam-se, puxámos para baixo, cerca de 1 metro para baixo este elemento, e portanto temos aqui as fundações de uma cota inferior ao do edifício, não tinha sido previsto na arquitetura. Ou seja, se neste momento o arquiteto tirar um desenho dele da arquitetura, já pode ser com a marcação da cota das fundações também. Portanto, esta é a interação que se pode fazer entre a arquitetura alimentar a estrutura para conceber um modelo estrutural, a arquitetura alimentar a estrutura para comparação de desenhos 2D e 3D da nossa estrutura com o previsto pela arquitetura, e depois de calculada a estrutura em tricalque tem acesso a todas as peças desenhadas de execução da obra, pilares, vigas, lajes, sapatas, tudo o que vocês lá meteram no tricalque é calculado. Tudo o que meteram em tricalque também é medido, ou seja, eu quero saber nesta estrutura medições de, por exemplo, fundações. Pegando aqui. O que é que eu vou gastar em fundações? Betão, aço, cofragens, e tenho aqui até aqui um resumo de totais. Totais, está aqui aço, quilograma, dinheiro. Betão, metro cúbico, dinheiro. Betão de valorização, cofragem, total de dinheiro. Quanto é que custa a execução destas fundações? Vocês podem ter um preço composto com mão de obra e terem já aqui uma estimativa rápida do que é que vão gastar. Lintéis, ferro de 8, ferro 16. Sapatas, ferro 12, ferro 16. 500 kg de ferro 12, 1000 kg de ferro 16. Ok, poderia, por exemplo, prescindir dos 500 kg de ferro 12 e mandar fazer tudo com ferro 16. Bastaria só dizer ao programa que nas opções de cálculo, de fundações, queremos utilizar como diâmetro mínimo para as sapatas ferro 16. E ele só usaria ferro 16. Portanto, tudo isto são leituras que podem tirar do programa. Por exemplo, é mais económico fazer nesta laje uma laje com 20 cm de espessura, ou é mais económico baixar a altura da laje, por exemplo, para 17 e pôr mais armaduras? O que eu gasto mais de armaduras compensa o que eu poupo em betão, já tomando em conta a consideração da mão de obra, e isso são informações que vocês podem tirar aqui das medições. Estas medições passam todas para o gesto. O nosso programa Gesto Orçamentação abre estas medições todas e cria logo a forma de orçamento desta obra. E ainda mais com aquela possibilidade de trabalhar com o BIM para suportar todas as medições e justificar de onde é que vem cada uma destas medições também. Portanto, fica aqui então esta explicação, o processo de arquitetura, estrutura, arquitetura de volta e estrutura também parte de medição e de orçamentação.
Agradeço a todos então a vossa atenção. Muito obrigado por esta assistência e vou passar então a palavra para o engenheiro Carlos Ribeiro, que vai então finalizar então a sessão. Muito obrigado então a todos e uma boa tarde. Obrigado, Hugo. Sem dúvida uma apresentação muito interessante. Referir agora que se consideraram interessantes e estão interessados nesta filosofia do OpenBIM e consideraram interessantes as ferramentas que estão relacionadas com o OpenBIM e com a troca de informação, nomeadamente o Archicad, o Gesto e o Trical que vimos aqui hoje. Em setembro estamos a organizar um BIM Day, um webinário com uma duração maior, com a participação já de técnicos da Infograph Soft para vos mostrar a ferramenta Archicad. E aí sim iremos aprofundar os conhecimentos de cada um destes softwares, de cada uma destas ferramentas utilizadas durante o dia de hoje. Hoje preocupámos-nos muito com a ligação, com os dados que são transmitidos, como é que são processados nas duas direções, portanto, do modelo BIM para os softwares e dos softwares para o modelo BIM. Nesse webinário de setembro falaremos evidentemente também da relação entre esses programas, mas vamos estudar um pouco melhor as capacidades inerentes a cada um dos softwares e o que eles aportam ainda mais à troca de informações, à informação que é adicionada ao modelo BIM. Portanto, estejam atentos ao vosso e-mail que durante o mês de setembro, nas duas primeiras quinzenas, iremos fazer o anúncio e no final do mês de setembro, certamente, teremos então a realização do webinário. Conclusões a tirar deste OpenBIM in Action. Ora bem, em primeiro lugar, pelo próprio título, não tivemos a falar do que é o BIM, do que é que o BIM nos permite, de onde é que podemos chegar com o BIM, portanto não foi uma apresentação teórica, é uma apresentação real de softwares de trabalho que já é efetuado atualmente nos dias de hoje e viram que as potencialidades já são muitas, permitem um grande controle de informação, uma grande centralização de informação, um aumento de produtividade, um aumento de segurança ao nível do trabalho que se efetua nas empresas e nos projetos em Portugal. Em segundo lugar, o OpenBIM dá-nos a possibilidade de escolher as melhores ferramentas para cada uma das áreas. O OpenBIM, o modelo BIM, agrega informação de várias áreas. Nós não analisamos aqui, por exemplo, as térmicas, as acústicas, os maps, não analisamos essas informações. São também informações que são agregadas ao modelo BIM. E, portanto, não há um único software que trate todas estas situações e mesmo que algum software algum dia trate todas estas situações, dificilmente será o melhor software em todas as áreas. E nós, como engenheiros, temos a obrigação, e também na defesa das nossas empresas, de escolher as melhores ferramentas de cada área para sermos mais eficazes, mais produtivos, termos maior segurança nos processos de trabalho que efetuamos e assim termos a liberdade para escolher as melhores ferramentas em cada uma das áreas. E é isso que o OpenBIM nos dá e depois é uma questão de, dentro de cada área, analisar os softwares, as várias propostas, as várias ferramentas de cada empresa e escolher efetivamente aquela que se adequa. O resto, a apresentação do webinário do BIM Day 2017 já aqui foi lançado. É um aprofundar de cada uma destas ferramentas, do conhecimento de cada uma destas ferramentas. Iremos ter informação mais detalhada, mais técnica ainda do que a que foi apresentada hoje e penso que será também interessante para quem trabalha nesta área, para quem está interessado em passar a trabalhar com o BIM e somos todos, porque mais tarde ou mais cedo todos iremos estar perante esta realidade de trabalhar com modelos tridimensionais, com modelos BIM e ter de fazer esta partilha, esta gestão de informação. Passamos então para as perguntas e respostas. Temos um conjunto bastante grande de questões colocadas no nosso chat e vamos então, eu e o engenheiro Hugo, responder a essas questões para todos os nossos assistentes. Para quem não quer ficar para a parte de perguntas e respostas, o nosso agradecimento e até breve. Obrigado.